Visto que Efraim multiplicou altares para pecar, estes altares lhe serviram para pecar. Oséias 8:11. Não há outro julgamento mais triste no mundo do que o homem ser abandonado à corrupção do seu próprio coração. Isso traz como consequência a eterna noite de trevas. Bom Deus, liberta-me de mim mesmo, disse Agostinho. Seria melhor você ser entregue à corrupção dos outros homens, à malícia e à crueldade de homens sanguinários. Melhor ser abandonado à extrema fúria e malícia dos nossos irlandeses rebeldes do que ser entregue à concupiscência do seu próprio coração. Uma pessoa estaria em vantagem se fosse entregue a Satanás do que ser entregue a si mesma e aos seus pecados. Segundo lemos em 1 Coríntios 5:5, a pessoa incestuosa foi entregue a Satanás e foi restaurada novamente. Contudo, nunca lemos de alguém que fosse entregue a si mesmo e que tenha retornado, de alguém que fosse entregue à concupiscência do seu próprio coração que tenha se recuperado. Melhor então ser entregue a Satanás do que ao pecado, pois nenhum outro mal é tão grave como o pecado. Trata-se de Deus na posição de juiz, que pode punir um pecado com o outro e amaldiçoar o pecado com dureza de coração. Mas com relação a nós, é um mal pecaminoso. Trazemos o escrito e a cera e Deus coloca a sua chancela sobre ela, e então somos aprisionados para sempre. E vocês estão caminhando para esse destino, vocês que andam em pecado e não querem, não amam a correção. Apesar de Deus ter operado através da doença e das aflições e da morte, de todos os males do mundo, o homem continua em seu caminho em destino ao julgamento final. Aquele que está sujo, suje-se ainda. Se o pecado é o maior mal no mundo, então vejam quão loucos são aqueles que procuram livrar-se de outros males admitindo o pecado. Aquele que trabalha para evitar outros males ou removê-los praticando o pecado, incorre no maior de todos os males. Ele se mata para salvar-se, ele se destrói para preservar-se. Aquele que tenta salvar a sua vida dessa forma, perdê-la-á. Jamais houve tempos tão ruins que o povo de Deus não pudesse estar seguro neles se apenas tivesse confessado o pecado. No entanto, ele achou sua segurança no sofrimento quando devia tê-lo achado na confissão do pecado. Vemos isso exemplificado na ação dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Este era o argumento dos cristãos primitivos quando foram ameaçados com prisões e mortes, caso não renunciassem a Cristo. Bom imperador, você ameaça com prisão, mas Cristo com o inferno. Quando Cipriano foi sentenciado a morrer pela mesma causa, o governador tentou discutir com ele que deveria ter pena de si e renunciar seu erro ao invés de perder sua vida. Cipriano, porém, respondeu-lhe: Senhor, tu és meu juiz e não meu conselheiro. Então, clara e justa causa, não há necessidade de conselho. Não irei desonrar a justiça da minha causa, entrando em discussão e conselho, como se fosse decidir entre sofrer ou pecar. É como o caso do jovem de quem Basílio fala, que preferiu dizer adeus à vida e aos bens do que abandonar sua profissão de fé. Quão deplorável coisa seria assegurarmos as nossas vidas através daquilo que é a nossa ruína, comprar nossa liberdade através da escravidão, nossa salvação atual através do pecado. Vejam o que isso custou a Francis Spira e Kramer nos dias da Rainha Maria. Kramer não sabia como vingar-se por seu próprio ato, a não ser queimando primeiro aquela mão que tinha contribuído para o pecado, já que ele tinha assinado uma retratação e depois se arrependeu. Então deixou, na hora de ser queimado na fogueira pela sua fé em Cristo, aquela mão ser queimada primeiro. É melhor ainda estar na prisão do que pelo pecado abrir a porta da prisão, porque é melhor ser um prisioneiro de Deus do que ser um homem livre pertencendo ao diabo. Melhor perder tudo do que preservar nossos bens pela prática do pecado. E, portanto, quaisquer que sejam seus problemas, quaisquer que sejam seus temores, quaisquer que sejam seus perigos, tenham cuidado em preservar-se ou comprar liberdade ou mesmo a vida por um preço tão alto como abraçar-se ao pecado, desonrando a Deus e ferindo suas próprias consciências. Tenham cuidado ao se tornarem amigos do homem, fazendo de Deus o seu inimigo. Não sabemos ainda qual será o rumo dos nossos tempos, porém está fora do alcance do poder ou da malícia dos homens fazer de você um miserável, meu amigo, se eles primeiro não fizerem de você um pecador.
Se o pecado, considerado separadamente, é um mal tão grande, o que é então o pecado circunstancial? O pecado contra o conhecimento, contra intenções? Se há tanto mal no pecado, no menor pecado, quanto haveria então no maior? Se os átomos são tão grandes, quão grandes então são as montanhas? Se os pensamentos impertinentes são tão pecaminosos, tendo mais pecado neles do que todos os tesouros do céu possam espiar, à exceção de Deus e Cristo, o que seriam então os pensamentos rebeldes, os assassinatos planejados, o adultério, a maldade premeditada, os meios e fins gananciosos para ganhar dinheiro, o desrespeito a Deus, negligenciando e desvalorizando seus caminhos? Se há tanto pecado e inferno numa vã e tola palavra, que inferno de pecado, que montanha de ira há em seus discursos apodrecidos, fétidos, seus terríveis juramentos de sangue e blasfêmias. Se existe tanto mal num pecado apenas, considerando-se simplesmente um pecado, o que devemos pensar do pecado composto, pecado pormenorizado, pecado feito excessivamente maligno? Pecado contra a sabedoria, contra as intenções, contra as misericórdias. Sente-se e considere um pecado e veja como ele é grande. Aquele pecado que eu cometi contra o conhecimento, contra os avisos da consciência, contra o mover do espírito. E me diga se o menor pecado não é excessivamente pecaminoso e maligno. Se o pecado é um mal tão grande, então vejam quão loucos são aqueles que zombam do pecado. Os loucos zombam do pecado, diz Provérbios 14:9. Eles brincam com o pecado. É um esporte, é um entretenimento, jurar, ficar bêbado, ter relações sexuais ilícitas e tudo mais que poderíamos mencionar. Eles irão pecar por esporte, por entretenimento, por recreação. É entretenimento para eles praticar o mal. Estes são loucos. Loucos naturais? Não. Aquele que prossegue assobiando, tagarelando e na ociosidade está numa situação melhor. Este é um louco espiritual, o maior dos loucos. Vocês se divertiriam com veneno? Vocês se divertiriam com o inferno? Não. E ainda mais, vocês se divertiriam com sua própria destruição? Vocês se divertiriam com aquilo que foi tão amargo para Cristo e que também lhes será, caso não sejam perdoados? Quem se divertiria com aquilo que é a miséria dos homens e demônios perdidos, tanto aqui quanto no inferno eternamente? Consideraríamos desprezível alguém divertir-se dilacerando o corpo de um ser humano, ferindo e derramando o sangue de um estranho, de um inimigo, porém quanto mais do nosso mais querido amigo? Vocês que se divertem com o pecado fazem o mesmo com Cristo. Vocês se divertem matando Cristo, crucificando-o, dilacerando o seu corpo novamente. Toda blasfêmia é um punhal no seu coração, como uma lança no seu lado novamente. Divertir-se com o pecado é a maior manifestação da natureza demoníaca no mundo. Ninguém a não ser os seres demoníacos fazem isso. Este é um fardo de Deus. Ele se queixa disso e considera um alívio ficar livre de vocês. Consolar-me-ei acerca dos meus adversários, diz Isaías 1:24. Isto é o ferir a Cristo, o pesar do Espírito, o problema dos anjos, a destruição das criaturas. Acaso vocês se divertiriam com aquilo que trouxe todo o mal sobre o homem e mesmo sobre Cristo? Divertir-se-iam com o que gerou o inferno e o abasteceu durante todo esse tempo, com o que tem sido o tormento das almas e o será para sempre? Não se alegrem naquilo que foi o sofrimento de Cristo e será o seu também para sempre, caso sua alegria no pecado não se transforme em pesar pelo pecado. Se o pecado é o maior mal, então vejam a absoluta impossibilidade de recebermos alívio e socorro da parte de qualquer um debaixo do céu por causa da culpa do nosso pecado, a não ser que venha do próprio Senhor Jesus Cristo. Você, pecador, cometeu um único pecado, então disso nem todos os tesouros da justiça nos céus e na terra são capazes de livrá-lo ou ajudá-lo, a não ser o Senhor Jesus Cristo. O que é exigido para expiar a culpa de milhares de pecados é também exigido para expiar a culpa de um só pecado. Infinita justiça é exigida para um e não mais é exigida para milhares. E tal justiça ninguém tem, a não ser Cristo somente. Ninguém pode nos libertar do mal do pecado, a não ser aquele que é justo. Ora, não existe justiça no mundo que seja proporcional ao mal do pecado, senão a justiça de Cristo. A nossa própria justiça, vocês sabem, é muito pequena e é chamada de trapos de imundícia, em Isaías 64:6.
Um trapo, portanto, não pode cobrir-nos. Uma imundícia, portanto, embora pudesse nos cobrir, cobriria somente a imundícia com outra imundícia, como diz o profeta em Isaías 31. Se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Ou seja, eles acrescentam o pecado da sua justiça ao pecado da sua injustiça. Eles cobrem mancha com mancha, adicionam pecado a pecado, esterco a esterco. A justiça da lei ainda não seria suficiente, supondo-se que o homem fosse capaz de cumprir toda a justiça e guardar toda a lei. A obediência presente, embora supostamente adequada à justiça da lei, jamais irá responder pelas ofensas e desobediências passadas. A lei é forte o suficiente para amaldiçoar a milhares, porém é incapaz de salvar uma só alma. Pode trazer o inferno, a ira e a condenação sobre um mundo de pecadores. Todavia, é incapaz de trazer a graça ou dar justificação para um só deles. O apóstolo nos diz em Romanos 8,3: portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, condenou o pecado na carne. O mesmo apóstolo nos diz em Gálatas 3,21: se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei. O apóstolo também nos diz em Gálatas 3,17: a lei que veio 430 anos depois, para mostrar que não precisamos trabalhar para que sejamos justificados, e sim sermos justificados para sermos capazes de trabalhar, ou seja, viver para Deus. Se Deus pretendesse que a lei fosse um instrumento da justificação, Ele teria dado a lei 430 anos antes da promessa. E ainda mais, essa não é a justiça dos anjos, a qual é maior do que a da lei, visto que os anjos estavam acima do homem em inocência. Porque esta também foi uma justiça criada, finita e de maneira alguma proporcional ao mal do pecado. Se o tivesse sido, um pecado não teria despojado imediatamente aqueles gloriosos anjos da sua bondade e feito deles demônios. O que o pecado fez, mostrando que existiu mais mal no pecado do que bem ou justiça neles. Bem, então isso mostra a absoluta impossibilidade de sermos libertos do mal do pecado por qualquer outro no céu ou debaixo do céu que não seja Jesus Cristo. Nada a não ser infinitude pode lidar com o pecado. É necessário infinita sabedoria para tratar disso. É necessário infinita misericórdia para perdoar, infinito poder para subjugar, infinito mérito para purificar e limpar, e infinita graça para aniquilar o pecado. Seja lá o que for que vocês pensem sobre o pecado, na verdade, ele tem sido o grande inimigo com o qual Deus e a sua graça têm contendido incessantemente desde que o mundo começou. E é por isso que Deus tem se empenhado totalmente, até mesmo a sua infinitude, em nos resgatar, em nos salvar das mãos e do poder do pecado. Sua infinita sabedoria, poder, misericórdia, verdade e santidade, tudo tem sido empregado para vencer o pecado, quero dizer, tanto para subjugar o pecado, como para salvar vocês, pecadores. O grande propósito de Deus, ao enviar Cristo ao mundo, sua encarnação, humilhação, paixão e morte, foi exatamente este: subjugar e destruir o pecado. Que grande inimigo era esse para que Deus enviasse seu Filho para subjugá-lo? Ele pode se utilizar de moscas, piolhos, a menor das criaturas, para destruir a maior e mais poderosa força sobre a terra, mas nada menos do que o seu Filho era forte o suficiente para conquistar o pecado. Vocês podem desprezar o pecado tanto quanto queiram, engoli-lo sem medo, viver nele sem percebê-lo, cometê-lo sem remorso. No entanto, isso que vocês tornam tão sem importância requereu nada menos do que o infinito poder de Deus para ser subjugado, a infinita misericórdia de Deus para ser perdoado, o infinito mérito de Cristo para expiá-lo. Foi isto que feriu e fez sangrar o coração de Cristo, e fará o seu também por todo sempre, se não se interessarem por ele. Se o pecado é um mal sem par, um mal infinito, então vejam o quanto estamos presos a Cristo, aquele que carregou os pecados e todos os males de vocês que têm interesse nele, que estão nele. Ó, o amor de Cristo! Quão admirável que ele pudesse carregar o pecado, o qual é maior que todas as misérias, um mal maior do que a morte, do que o inferno em si. Querido, se houvesse alguém no mundo que ficasse contente em ser pobre no seu lugar,
levar as suas dores, ficar doente, ser preso, morrer por você e ainda sofrer a ira de Deus e padecer as dores do inferno no seu lugar, o quanto você se consideraria preso e devedor a tal pessoa por tudo isso? No entanto, Cristo fez isso por você. Ele carregou o pecado, o maior de todos os males, aquele que abrange todos os outros em si, pois ninguém senão Cristo seria capaz de fazê-lo. Se Deus colocasse sobre você o menor pecado, simplesmente um pecado, o qual ninguém, exceto Cristo, jamais carregou neste mundo, isso faria em pedaços com seu peso, ainda que todos os pilares do céu e todos os anjos gloriosos contribuíssem com sua força para ajudar você a tentar carregá-lo. O menor pecado merece e atrai para si uma infinita ira que nem você, nem todos os anjos do céu são capazes de ficar em pé debaixo dela. Os perdidos carregam esse peso no inferno. Eles sofrem-no, porém sem forças para suportá-lo. Eles são moribundos sem poder morrer, sempre consumindo, nunca consumidos. Portanto, veja quanto você está endividado a Cristo, aquele que carregou o pecado, o maior de todos os males, e com o pecado todos os tormentos, ira e justiça atribuíveis ao pecado. O mundo todo não é capaz de expressar que tormentos Cristo suportou quando levou o pecado, quando ele suou gotas de sangue, quando ele lutou com a justiça e suportou a ira de Deus, quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Que estranha exclamação daquele que era o Filho de Deus, ele que fez os patriarcas da igreja grega dizerem: pela virtude de teu desconhecido labor e aqueles sofrimentos não revelados ao homem, tenhas misericórdia de nós. Não é desonra dizer que quaisquer que fossem os sofrimentos dos perdidos, Cristo suportou-os, contudo, não em espécie. Portanto, enfatizo novamente o quanto você deve a Cristo que levou seus pecados para você. De fato, está mais preso ainda por ter sido um ato voluntário de Cristo. Ninguém poderia forçá-lo ou constrangê-lo a isso. Quanto mais voluntária for a gentileza feita, tanto melhor ela é. A gentileza é muito mais digna quando é feita voluntariamente. Quando uma cortesia é voluntária, costumamos dizer que é uma dupla cortesia. A voluntariedade torna tudo maior, pois quanto maior o mal que está no pecado, maior é o pecado. Isso se aplica ao pecado contra o Espírito Santo. Ele é praticado com volição desesperada e diabólica. Quanto maior o desejo de se prestar um serviço, maior será a aceitação dele. O que quer que você faça para Deus, quanto maior for a vontade de fazê-lo, maior será a apreciação de Deus. Quanto maior for a voluntariedade envolvida naquele ato de Cristo, tanto maior deve ser a nossa vinculação a Ele por isso. Ora, se você considerar isto em toda a sua extensão, não encontrará nisso outra coisa senão amor e pura boa vontade. Sua primeira aquiescência foi voluntária. Foi um acordo voluntário feito entre Deus e Cristo, um contrato de bom grado feito no céu com Deus, de que ele se incumbiria dessa grande obra pelos eleitos. E ele veio ao mundo com tanta voluntariedade, pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade, como está em Hebreus 10, 5 e 7, evidenciando a liberdade e a voluntariedade de Cristo ao incumbir-se desta obra. E por isso os anjos entoaram por ocasião da sua encarnação boa vontade para com os homens. Isso mesmo, boa vontade. E quando ele estava no mundo, realizou seu trabalho com a maior boa vontade. Ele nos fala: para esse fim eu nasci, e para esse fim eu vim para o mundo. E ele disse que estava em angústia até que chegasse a hora, a saber, em ânsia de amor até que a hora chegasse. E quando chegou o momento, foi uma negra e desoladora hora, chamada a hora das trevas. Ainda assim, ele não nos abandonou, não nos deixou. Se o tivesse feito, teria nos deixado no inferno sem qualquer recuperação. Contudo, ele não fez, embora, em relação à sua humanidade, isso fizesse da obra da sua misericórdia uma coisa estranha. Não. Ele carregou o pecado, levou a ira e derramou até a última gota de sangue do seu corpo. Ó queridos, pensem comigo mesmos, vocês que são o povo de Deus, o quanto estão dependentes de Cristo. Quantos de nós podemos dizer com Bernardo: tu és minha vida, sou tua morte. Tu és minha justiça, sou teu pecado. Tu és meu céu, sou teu inferno.
Tu és minhas riquezas, sou tua pobreza. Ó, quanto vocês estão dependentes de Cristo, daquele que carregou o pecado. E ainda mais, vocês sabem o quanto estão dependentes de Cristo, daquele que carregou o pecado de maneira como jamais poderíamos fazê-lo, pagando assim o débito do qual estamos absolvidos? Havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, diz Colossenses 2,14. Como a morte de Cristo foi o pagamento necessário para nosso resgate, assim também a sua ressurreição constituiu-se em nossa absolvição, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação, diz Romanos 4,25. Somos justificados pelo seu sangue? Somos. Todavia, ele não ressuscitou formalmente para justificar-nos, e sim para declarar que já estávamos justificados, que estávamos desobrigados e que nossos pecados foram perdoados. Se Cristo ainda fosse prisioneiro sob as cadeias da morte, não poderíamos ter nenhuma certeza de que o nosso débito fora pago. Como diz o apóstolo Paulo, se Cristo não houvesse ressuscitado, estaríamos ainda em nossos pecados. Mas agora Cristo, preso, levado prisioneiro, posto no túmulo e tendo quebrado os grilhões da morte, na qual era impossível prendê-lo, tendo ressuscitado, declara, por tudo que passou, que nossos pecados estão perdoados. Se realmente Cristo levou o pecado e nós também tivéssemos que levá-lo, qual seria a vantagem? No entanto, Cristo levou o pecado de maneira tal que não temos de levá-lo. Então, quão infinitamente somos devedores a Ele por isso? Cristo não deixou nada para fazermos, a não ser receber o que Ele adquiriu e entregou nas mãos do Pai. Nada além de pedir uma absolvição, sim, e das mãos dele, que é justo e nunca nos decepcionará, das mãos daquele que certamente concederá o que quer que seja, que seu Filho tenha tão custosamente adquirido pela sua obra expiatória. Se um homem morre e deixa legados nas mãos de alguém que é fiel, não podemos requerê-los? Quando Cristo morreu, ele confiou todos os seus méritos nas mãos de seu Pai, e ele não deixou nada para fazermos a não ser requerê-los todos. Deus fez um pacto com Cristo que, se ele levasse o pecado, não precisaríamos carregá-lo também, que se ele morresse pelo pecado, o mesmo seria perdoado por ele, pois tudo isso está incluso em Isaías, capítulo 53, verso 11, que diz, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Ora, Cristo colocou em nossas mãos todas as cédulas e fianças de seu Pai, e ainda uma procuração pela qual estamos autorizados a reivindicar tudo isso das mãos de Deus. Foi por nós que Cristo se incumbiu do trabalho, e tudo que Cristo fez foi para nos comprometer com Deus, para satisfazê-lo e depois comprometê-lo, fazer de Deus o devedor daqueles que foram seus devedores. E enquanto houver uma gota de sangue de Cristo para ser distribuída, a qual nunca se esgotará, é uma justiça eterna, haverá a misericórdia de Deus, ou melhor, a justiça de Deus incumbida de transmiti-la a nós que pela fé chegamos a Ele, ou seja, os eleitos do Pai. E não sobrou nada para fazermos em relação à justificação, a não ser requisitar tudo o quanto Cristo já adquiriu. Vivemos no mundo como se tivéssemos que comprar o perdão, quando temos apenas de recebê-lo. Deus nos detém pelo débito de nosso pecado, mas vocês pensam que temos de pagar por ele? Ai de nós, pobres criaturas, se tivéssemos que pagar. Isto não é senão para tirar-nos de nós mesmos e trazer-nos para Cristo, aquele que já pagou o débito. Ó, como isso nos faria proclamar Cristo, admirá-lo, prezá-lo. É o que você tem feito. O que poderia aproximar mais o nosso coração a Cristo do que o fato de que Ele levou os nossos pecados e o fez de um modo que nunca teremos que levá-los se tivermos de fato nele, se somos homens regenerados. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you
Come